câmera tá um pouco turva, tá entendendo? Mas tudo bem, vamos lá. Daqui a pouco eu limpo ela. Inscreva, compartilhe, dê aquele like, canal de direita que apoia o governo Jair Messias Bolsonaro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal maravilhoso aqui, que é o canal O Preço da Liberdade, tá ok, gente? Então, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live, é muito importante o seu compartilhamento. Aqui a gente faz tudo ao vivo e a cores, tá entendendo, gente? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso aqui, que nós estamos passando por uma censura no canal lá, o Brasil, no ponto news, tá vendo? Mas eu acredito que na sexta-feira já volte algum canal aí, tá vendo? Então, a gente vamos fazendo hoje é segunda-feira, né? Quarta-feira ainda faz aqui. Lá para sexta-feira a gente já vai ver se já tem algum canal liberado já pra gente fazer live. Gente, vamos fazer canal, vamos fazer também live no Rumble também, e isso é importante, tá? Lá no Rumble não tem negócio de você ter 1.000 inscritos ou ter essas coisas todas, esse mimimi aí do YouTube. Mas lá basta você ligar a câmera, configurou, fez tua conta, pode fazer live na hora, tá vendo? Então, mais ou menos dentro disso tem um aplicativo, tá? Tá ok, gente? Então, dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. Temos live toda semana, segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Eu vou ter que dar uma saída daqui, que eu tenho que limpar a câmera, tá muito turva a imagem. Então, gente, dá aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. É muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quartas e sexta-feiras, a partir das 19 horas, gente. Uma semana abençoada para todos nós aí. Vamos começando assim, com tudo na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Então, inscreva-se, compartilhe. Povo abençoado do Brasil, povo abençoado daqui do Rio de Janeiro, povo abençoado de São Paulo, em todo o Brasil. Tamo junto aí, é uma caminhada difícil, árduos, mas eu prefiro estar pulando em cima, andando em cima de espinhos e a vitória vir no dia de manhã, do que estar andando todo arrumadinho, todo bonitinho, relógio de 80 mil reais. Em vez de eu viajar para Cuba, né? Eu viajo para país Flórida, Estados Unidos. Eu quero isso, entendeu? Mas tem gente que é de esquerda, comunista, aí, mano, não quer ir para Cuba, não vai para Venezuela, não, eu vou para Flórida, eu vou para Disney, é mais ou menos disso aí. Lembrando que os produtores de Hollywood estão em greve, hein? Tá um negócio meio complicado lá, né? Tá complicado lá, o pessoal de esquerda lá, parece que deu zebra lá, e tá bem complicado. Vamos nessa. Exatamente, né? Muito boa noite. Agora são 19h36 no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, peço que curta, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 8 de maio de 2023. Lembrando que essa transmissão será distribuída em outros canais de apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, tá ok? E é isso, vamos aqui aos temas desta live, tá ok? Primeiramente, vamos falar sobre Bolsonaro, sobre uma declaração, melhor dizendo, né? Sobre declarações do presidente Jair Bolsonaro, nesse final de semana, tá ok? Ele fez algumas declarações ali relacionadas à política que eu considero muito importantes, né? Então,
importante, né? É muito bacana que o presidente, né, continue com essa toada, né, de se manter na política, né? Diferentemente dessa mídia que o tempo todo quer tirá-lo, né? Tirá-lo dessa área, né? Então, enfim, a gente vai falar sobre declarações do presidente Jair Bolsonaro nesse final de semana, tá ok? Em seguida, a gente vai falar sobre um assunto que está bombando no dia de hoje. A gente vai falar sobre depoimento de Anderson Torres na PF. Né? Todos os detalhes vocês vão acompanhar aqui nessa transmissão ao vivo. Né? Todos os detalhes sobre esse assunto, tá ok? Por fim, a gente vai falar aqui sobre a CPMI. Temos novidades para trazer sobre essa questão, então aguarde até o final para que vocês estejam atualizados sobre o que está acontecendo na política do Brasil. É isso mesmo, porque aqui a gente se baseia na verdade, diferentemente dessa imprensa, né, dessa imprensa torpe, que não tem nenhum compromisso, para com a realidade, né? Convenhamos aqui, né? O que a imprensa conta de fake news não está no gibi, né? Mas enfim, eu já passei aqui por todos os temas, né? Então vamos ao primeiro deles, né? Sem mais delongas, né? Direto ao ponto. Bolsonaro se diz à disposição para alternativa ao Brasil, tá ok? Vou repetir. Bolsonaro se diz à disposição para ser alternativa ao Brasil. Matéria do jornal Pleno News. Vamos lá então, vamos aqui ao conteúdo. Enquanto isso, você vai deixando o seu like, tá ok? Vamos lá, de acordo com o presidente, aliás, vamos diretamente ao texto, né, dessa matéria. O presidente Jair Bolsonaro, né, se diz à disposição para ser alternativa ao Brasil enquanto um ponto final, né? Enquanto um ponto final não chegar, né? Em declarações nesse final de semana, né? Em um evento em São Paulo, né? O presidente Bolsonaro, né? Fez questão de ressaltar, né? De reafirmar, né? Sua identidade, né, em prol do Brasil, né? Mas vou continuar aqui com a matéria. A cerimônia, né? Aliás, eu vou pular essa parte. Vamos diretamente ao que o presidente disse nesse final de semana. Vamos lá. Vamos lá. Somente um ponto final, né? Aliás, vou pular essa parte aqui. Enquanto o ponto final... Aliás, vamos lá. Eu vou reformular aqui. Enquanto o ponto final não chegar, estaremos sempre à disposição para sermos uma alternativa ao Brasil, tá ok? São essas as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o ponto final não chegar, estaremos sempre sendo uma alternativa ao Brasil. Então, são essas palavras aqui do presidente Bolsonaro, né? Ressaltando, né, enfatizando, né, sua continuidade na política, né, sendo presidente, né, logicamente, né. Aqui a matéria conclui, né, que o Jair Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, aproveitou para agradecer pela oportunidade de ter estado em Brasília nos últimos 4 anos, além de citar alguns feitos de sua gestão. Quando chegou ao evento, Bolsonaro foi recebido com gritos de mito, mito, mito e com a música Capitão do Povo, jingle de sua campanha em 2022, inclusive de uma dupla sertaneja, né? Eu não curto muito sertanejo, né? Mas enfim, a música até que ficou legal, né? Mas vamos lá, vamos continuando aqui, né? Praticamente está no fim aqui da matéria, mas eu quero ressaltar que nesse evento, né? Esse evento contou com as presenças do presidente do PL, né, Marcos Pontes e Ricardo Salles, né, que deve ser o candidato à prefeitura, né, o candidato à direita
para a Prefeitura de São Paulo, tá ok? Essa matéria, que é uma matéria única, tá no jornal Pleno News, tá ok? Então tá aqui, Bolsonaro se diz à disposição para ser alternativa ao Brasil. Pleno News, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá. Matéria única tá aqui no Pleno News, tá ok, gente? Jornal de qualidade, jornal muito bacana, a gente prefere fazer assim. Não precisa você fazer isso, você leva direto para a tela, mas aqui a gente tem trazer até aqui com o notebook para mostrar que estamos ao vivo aqui e a cores, tá ok? Vamos lá. Matéria Pleno News. Bolsonaro se diz à disposição do Brasil, tá? Para uma alternativa para o Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte: o evento foi lançado cada estado vai ter uma presidente local. Por exemplo, São Paulo tem a presidente e tem a Michele, que é a presidente nacional do PL para todo o Brasil. Então o que acontece? Em São Paulo foi lançada, em São Paulo teve um evento para lançar a presidente, no caso de Paulista, entendendo? Por quê? Existe um negócio chamado organização. Tudo na nossa vida tem que ser organizado. Se você quer viver bem na vida, até poderia me pagar por isso. Quer viver bem na sua vida? Se organize, contas, tudo organizado no papel, bacana lá. Isso é muito legal. Então, o PL está fazendo isso. Tá vendo? A Michele como presidente nacional, e ela vai andar pelo Brasil, começou por São Paulo, já fazendo esse evento, não foi domingo, foi no sábado e domingo. Esse evento está em São Paulo, e nesse evento tem a participação do presidente Bolsonaro. O que é que acontece? Ele se diz o seguinte, otimista, muito otimista, e as coisas, ele sabe que ele é, como é que diz? O tempo todo o nego fica, bastou o Bolsonaro aparecer em São Paulo, lá no evento, lá da AgriShow lá em São Paulo, para o povão ir para cima, e o povo gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele consegue reunir muita gente num local só. E outra coisa, gente, temos que começar a voltar às ruas, porque é o seguinte, nós estamos aí num beco sem saída. Aliás, já voltamos. Nós já voltamos no primeiro maio de 2023. Dia primeiro. Então já começamos a voltar. Meio tímido, como o Gustavo Gaia fala, meio tímido, mas já foi bom, porque as pessoas ficaram com medo com aquela história do dia 8 de janeiro, que nós não sabíamos o que teria acontecido, então as pessoas ficaram com medo tá entendendo? Mas, graças a Deus, a verdade, sempre o presidente Bolsonaro usou João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, quem fez toda aquela orquestração foi infiltrado ali dentro. Tu sabe que foi infiltrado porque as imagens estão aí. Estão aí as imagens. Inclusive, só tem um lado presos, mas o outro lado está aí solto, livre e solto. O G. Dias está aí, o Anderson Torres está preso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Sérgio Cabral tá solto, mandando... Rapaz, eu vi o Sérgio Cabral, tá no TikTok, tá? O cara tá fazendo sucesso na internet. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. Isso é um esculacho pra gente que mora no Rio de Janeiro. E sabendo que esse... Eu não vou nem chamar aqui. Esse larápio fez no Rio de Janeiro. Esse cara apareceu aqui no Rio de Janeiro, eu falo isso com muita indignação. No Rio de Janeiro, nós acharam pacote de dinheiro nos esgotos daqui do Rio de Janeiro. Eu te juro isso aqui em 2017, 2018, quando começou a querida Lava Jato aí. No esgoto, teve mergulhador que achou 50 mil no esgoto, lá ali em Ipanema, sei lá pra onde foi. Isso é uma vergonha. Aí você vê o Daniel Silveira preso e o Sérgio Cabral solto. Então, que justiça é essa? Que país é esse? Que país nós estamos vivendo? Vivendo em país de inversão de valores. Não respeita a família, não querem respeitar as crianças. As escolas só ensinam coisa que não... Meu Deus do céu, é vergonhoso isso. Entendeu? É de indignar isso aí. Entendeu? A minha vontade é de fazer mais vídeos contundentes. Aqui a gente não pode muito falar as coisas aqui. Porque se a gente falar, ele já vive bloqueando o canal por nada.
vendo? E agora nós estamos vivendo isso. Inversão de valores. O G Dias está solto, o Anderson Torres está preso, tá vendo? O Flávio Dino fica falando um bocado de abobrinha, um cara que fez o pessoal do Maranhão sofrer. O pessoal do Maranhão sofrer. Tá vendo? O cara que não conhece não conhece o interior, que o interior do Maranhão é muito grande. Tá vendo? Muito grande. Tá vendo? E vive enganando as pessoas. Tudo que chega nos interiores ali não foi caso do Flávio Dino, não. O Flávio Dino é comunista, cara. Agora se acha o dono da verdade. Diz que vai acabar. Só mudando aqui o assunto, entendeu? Vai voltar pro Bolsonaro. Ele falou que se não aprovarem a censura, alguém do judiciário vão ter que de um jeito ou de outro. Quer dizer, é uma vergonha a gente ter um ministro da Justiça dessa forma. Entendeu? Que até era para ter sido preso. Entendeu? Sido preso, estou saindo daquele cargo dele. Mas se ele sair daquele cargo, ele vai para o Senado. Esses caras não merecem a confiança de ninguém. Aquela turma que está ali, que está atualmente, o Lula só viaja, né? Durante esse tempo todo, 4 meses de negócio, ele já ficou 20 dias no Brasil, foi muito. Não tem projeto nenhum para o Brasil, a taxa de juros não baixa, porque o Campo Neto está fazendo uma coisa certíssima, é não baixar a taxa de juros, para não acontecer de desvalorizar nosso dinheiro. Ele está ali para segurar o nosso dinheiro, para que o nosso dinheiro não se desvalorize. Então está certo. No futuro não tão distante, pode até... porque o cara tá alinhado com o governo passado. Mas o governo passado era liberal na economia. Era Paulo Guedes, era outra história. Olha quem vocês botaram para a economia aí. Um tal de Haddad. Que é Haddad? Haddad foi o pior prefeito que teve em São Paulo. Será que você não entende, não? Será que o pessoal de São Paulo não está entendendo, não? O pior prefeito. Agora fizeram uma pesquisa que o Boulos, não sei o quê. Quem é Guilherme Boulos? Guilherme Boulos é um invasor de propriedade dos outros. Mas nunca foi. Ele é de classe média, nunca passou mal de fome. Tá vendo? Quer dizer, vamos lá. É um Zé Ruela, um Larato. Faz parte do grupo do Larato. Então, gente, é Ricardo Salles, prefeito de São Paulo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Bolsonaro. Então teve esse evento lá, o evento da Michelle Bolsonaro. Inclusive, o Ricardo Salles esteve presente nesse evento, ok? Teve presente. Quero até lembrar, isso. Quero até enfatizar isso aqui. Era outra história. Olha como é que está a história das queimadas na Amazônia. Ricardo Salles perdi tudo para fazer a coisa certa pelo lado certo. Não, porque estão tocando fogo na Amazônia. Tá aí. Trocaram a Marina, botaram a Marina, e o que foi que aconteceu? Dobrou o tipo de queimada. Tá vendo? Dobrou. O Rio de Janeiro fica pequeno, vendo as queimadas que tem lá. Tá vendo? Quer dizer, não teve fiscalização nenhuma. Esses caras não estão nem aí com o Brasil, o negócio deles é encher o bolso de dinheiro e não estão nem aí. Ó, se procurar um ministro que eu não conheço nenhum. Não conheço um ministro ali do negócio. Quando os ministros do Bolsonaro, que era tudo técnico, Tarcísio, Marcos Ponte, pessoas que entendem, a menina do agrário, o Ricardo Salles, todo mundo conhecia todo mundo, os ministros. E o ministro Lula só conhece por escândalo, né? Quando faz uma M, aí a gente conhece ele. Então, como aconteceu com esses dias aí, que era para estar preso já há muito tempo. Mas, o que acontece? Teve esse evento com a Michelle Bolsonaro, lá, a presidente de São Paulo, e ela é presidente nacional. Então, o Bolsonaro falou que estava à disposição do Brasil para ser uma alternativa ao Brasil. Então, bastou ele se mexer lá na AgriShow, o que aconteceu? Milhares de pessoas foram lá abraçar o presidente Bolsonaro. Coisa que o Lula não faz. O Lula, segundo a informação que a gente teve aí, que a gente ficou meio perdido nesses tempos aí de eleição, mas diz que ele foi eleito com 60 milhões de eleitores, né? Segundo a informação do TSE. Entendeu? Mas, se pedir para ele ir encher a Paulista de gente, ele não consegue botar 10 mil pessoas lá. Se botar aqui em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, botar lá 1.000 pessoas, não vai dar 10 pessoas, 20 pessoas lá. Agora, vamos lá.
Eu digo porque eu vivi isso aqui. Se Bolsonaro disser amanhã, turma, convoca o povo brasileiro, todo o Brasil, inclusive em uma dessas manifestações, estarei lá. Meu amigo, Copacabana dá dor. Eu já vi Copacabana. Eu já vi que não ia lá, época de final do ano, Copacabana, para 2 milhões de pessoas. Eu já vi em Copacabana 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas protestando na época lá do impeachment da Dilma, que foi, entendeu? Foi para botar, foi isso mesmo, entendeu? Foi na época da Lava Jato, logo no início, da Lava Jato, entendeu? Para botar aquele larape, para botar a Dilma para rua, botar o larape para rua, esse pessoal. O que aconteceu? Eu vi ali, eu tenho isso aqui, aí ninguém pode dizer que é mentira, porque isso está guardado no tipo cofre, está guardado nos meus arquivos, entendeu? E está em todos os canais que pertencem ao Brasil no Ponto, está todos os canais lá. Era de fora a fora, entendeu? De fora a fora. Então, tenho essas imagens que comprovam, não é fake news, porque é verdade. Agora, a intenção, voltando aqui, então já matei essa gerada do Bolsonaro. Bolsonaro está aí e vai ser presidente da República novamente. Não tem jeito, não tem por onde correr. Porque pode ter o Tarcísio. Gente, o Tarcísio, ele jamais vai disputar a eleição com o Bolsonaro. Tem o Zema. O Zema é um cara legal, é um cara, mas não tem aquele chamamento que o Bolsonaro, aquele imã que o Bolsonaro, aquele negócio que o Bolsonaro tem com o povo. O Bolsonaro se arriscou tanto que houve um atentado contra ele lá em 2018. Entendeu? Mas é o jeito dele, tem que respeitar o jeito do cara. Coisa que o bonitinho lá falou lá para agora está questionando o Google, porque o Google quando pesquisam lá alguma coisa sobre a ida dele lá na Grã-Bretanha, aparecem outras coisas. Não vou nem falar para você, não vou nem falar que o que aparece lá. Mas aí é ele e o Google. Não é jeito. Por quê? Como é que ele arranjou uma confusão com o Google? Ele não pode arrumar confusão aqui, amigo. Vai arrumar confusão, vai. Arrumar confusão com o Google, vai. Então, gente, peço que se inscreva, compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. A partir das 19h30, tá? Porque agora a gente vai marcar isso aí. A partir das 19h30. Então se inscreva e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Quiser ajudar o canal? Na descrição do vídeo tem um Pix, você pode ajudar lá que tá tudo certo. Tá ok? Vamos lá. Eu acabei de ler uma notícia aqui, né, que é praticamente repetida, né, que o Bolsonaro, né, sem Bolsonaro, na verdade, a cúpula da direita adia evento em Portugal, né? Isso aqui enfatiza, né, tudo aquilo que eu venho dizendo há muito tempo aqui, né, que diferentemente do ladrão, que não sai nas ruas de jeito nenhum, né? O Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado, né? Diferentemente do Lula, que se esconde, não vai a debates, inclusive, o Bolsonaro sempre fez questão de se expor. E nesse final de semana não foi diferente, né? Tanto que muitos, né, o aclamaram, né? O aclamaram e disseram mito, 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 porque de fato, né, nunca tivemos um Bolsonaro na política. Aliás, não só um Bolsonaro na política, né, mas nunca tivemos um Bolsonaro na presidência, né? Eu costumo dizer que eu sou eternamente grato ao que o Bolsonaro fez ao nosso Brasil, né? Afinal de contas, ele acabou quebrando, né, um sistema, né? Um sistema que já estava instalado desde 1985, né? Foi naquela época que acabou ali o regime militar, né? No qual trouxe ali diversas transições, no meu entender, transições assim, terríveis ao Brasil. Afinal de contas, o Brasil acabou, né, nessa redemocratização, se transformando num país socialista, né, e de 85 para cá, né, em que viveu de ruínas econômicas, éticas e morais, né? Essa que é a verdade, né? Quando o presidente fala sobre essas questões, não é à toa,
né? Porque de fato o presidente Bolsonaro, né? O sistema não esperava eleger o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro é único, é único, é único. Mas o que agora vocês me perguntam, né? O que faz do Bolsonaro um presidente único, né? Porque basicamente é um presidente que não se vende, diferentemente dos outros que se vendiam, né? Que faziam tomar lá da cá, até mesmo se corrompiam, obviamente, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente o Lula estava lá, né? Praticamente vendendo o Brasil, né? Agora, aquela falsa narrativa, né, de que a Amazônia está pegando fogo, né, não tenho visto muito, né, até porque esse que ficava reclamando sobre a Amazônia pegando fogo, tem lado, né, estão do lado do ladrão, ele já tem o desgoverno que os merece, né, essa que é a verdade, né. Tanto que você não vê hollywoodiano, né? Esses que fazem manifestações em prol das mudanças climáticas, né? Você não vê esse pessoal se manifestando contra, né? Criticando o ladrão, né? Por que será, né? Por que será, né? Outras pessoas, né? Por assim dizer, que eu não vejo criticando de forma nenhuma o ladrão, são os globais, né, que usaram, né, principalmente aqueles que usaram da tal Lei Rouanet, né. Lembrando que o presidente Bolsonaro, né, cortou a Lei Rouanet para globais e deixou o projeto para artistas que estavam começando, né. Afinal de contas, a gente tem que valorizar de fato, né, aqueles que são artistas de verdade. Não esses que se fazem de artistas. É essa que é a diferença, né? São pseudos artistas que o tempo querem criticar, denegrir o presidente Bolsonaro, esse que, repito, foi o melhor presidente que o Brasil já teve desde o início da República, né? Eu entendo que o presidente Bolsonaro é até mesmo um líder mundial atualmente, né? Eu considero o presidente Bolsonaro até mesmo melhor que o Trump politicamente, né? Eu vou explicar o porquê, porque o presidente Bolsonaro teve uma condução na época da pandemia, assim, que eu entendo que foi muito corajosa, né? Foi muito corajosa ao falar que a gente deveria conciliar a saúde e a economia, né? Afinal de contas, elas estão interligadas, né? Elas não podem se separar, né? Outra questão que o presidente fala muito, né, inclusive, né, que a liberdade vale mais do que a nossa própria vida, né? A liberdade não tem preço, né? Então, foram tirados os direitos de ir e vir das pessoas, né? Algumas pessoas não tiveram acesso a determinados locais por conta desse fecha tudo, né? Agora, onde estão os estudos para comprovarem, né? Comprovarem, né, o fechamento dos comércios? Cadê os estudos, né? Cadê os estudos para comprovarem, né, que o fechamento, tanto de comércio quanto de praias, de fato funcionam, né? A gente não viu, né? Você viu o outro lado o tempo todo falando em ciência, o Bolsonaro falava em liberdade, liberdade, liberdade. E é assim que tem que ser. Agora, se tem alguns que não defendem a liberdade, são aqueles que estão do outro lado, são aqueles que defendem tudo que não presta, né? Tanto que esses que não prestam, né, esses que defendem tudo que não presta, defendiam até mesmo o fechamento de igrejas, né? Eles queriam fechar igrejas para transformar o Brasil numa Nicarágua, o que não podemos admitir de forma alguma, né? Mas outra coisa que a gente não pode admitir de forma alguma é essa imprensa
inventando fake news sobre o presidente Bolsonaro, né? Quanto à continuidade dele na política, né? A todo momento você vê uma imprensa parcial querendo o tempo todo denegrir o presidente Bolsonaro. É só você pesquisar no Google, né? Mas, recentemente, a própria imprensa esquerdista daqui do Brasil falava que o presidente Bolsonaro iria sair da política, sendo que isso é uma inverdade. O presidente Bolsonaro sempre afirmou, inclusive nos Estados Unidos, que continuaria na política. Afinal de contas, ele via, né, que o jogo não havia terminado, né? Logicamente, de novo, o presidente Bolsonaro quebrou um sistema que estava implementado há muito tempo aqui no Brasil, né? Havia-se, né, muito no passado sobre o teatro das tesouras, né, onde tinha o PT e o PSDB fazendo oposições, aliás, o PSDB fazendo uma falsa oposição ao PT, né, sendo que a gente via ali um teatro das tesouras. Hoje a gente vê claramente o teatro das tesouras numa chapa, né, que é a chapa do Lula e Alckmin, né, inclusive o Alckmin está envolvido, né? Está envolvido até os dentes em caso de corrupção, né? É só ver aquele caso envolvendo as merendas, o que é um absurdo, Agora, é um absurdo maior ainda a gente ver tanto um quanto o outro na política. Eu entendo, né? Que política não é lugar para corruptos, não é lugar para ladrões, né? Ponto final, né? Agora, né? Querem porque querem o tempo todo inverter os valores no Brasil, o que é impossível. O presidente Bolsonaro, inclusive, foi eleito com a agenda conservadora, que defende o quê? As liberdades individuais, um Estado mínimo e a propriedade privada, que é sagrada. Inclusive, eu li uma matéria aqui no qual diz que as invasões de terras do MST, as invasões de terra aumentaram 143% no governo Lula. Ou seja, se o desgoverno, né, se o desgoverno Lula não está incentivando, né, se de fato ele não está incentivando, não sei o que é mais incentivar, porque eu entendo que esse desgoverno do PT anda lado a lado com o MST, né? Eles querem o tempo todo prejudicar o agro, né? E fazerem a ideologia deles, né? Afinal de contas, o desgoverno do PT somente governa, entre aspas, a sua própria bolha, né? Ponto final. Agora, é um absurdo também a gente ter que ouvir a volta do imposto sindical, sendo que o imposto sindical sai do bolso do pagador de imposto, né? Porque não se diz contribuinte, né? Pagador de imposto, né? Porque o Paulo Guedes tem razão nessa questão, inclusive. Então, é um absurdo a gente ter que ouvir isso, imposto sindical. Isso é um atraso. Isso é um atraso para o Brasil. A gente não vai admitir uma situação dessa, né? Agora, para você ver a importância do presidente Bolsonaro, né? Ele não irá para Portugal ao mesmo tempo, né? Ao mesmo passo que André Ventura acaba cancelando o evento no qual o presidente participaria, né? Inclusive, recentemente, né, o ladrão esteve lá em Portugal, no mesmo local que o presidente iria, né? Ou seja, se isso não é inveja, não sei mais o que é, né? Se esse desgoverno, né, não incentiva de fato, né, invasões de terra, né, de fato a gente está realmente numa... É aquilo, né? A gente vê o tempo todo esse desgoverno, né? Esse desgoverno querendo incentivar ilegalidades, né? O tempo todo, né? O próprio ministro, tal ministro da Economia, né, falou em desencarceramento, que é um absurdo. Por que esse desgoverno transformou o Ministério da Economia para Ministério da Fazenda?
Eu já sei por quê. É para descentralizar a ruína econômica que o Brasil está atravessando. E o tempo todo eles querem culpar o Bolsonaro, né, de uma questão que envolve já o desgoverno do ladrão. Ponto final. Né? Então é impeachment urgente desse desgoverno corrupto. Tá? Inclusive, quero enfatizar aqui que o Lula foi condenado em mais de 3 instâncias. Quer dizer, é um absurdo. Não temos justiça no Brasil. Afinal de contas, soltaram um ladrão, né, sem qualquer motivo, né, fazendo uma manobra. Né, foi o STF que acabou soltando ali com aquele ex-advogado do MST, né, que foi uma situação absurda, né. Mas eu quero enfatizar aqui a importância do presidente Bolsonaro, né. Eu disse aqui inúmeras vezes, né, que não é que o Bolsonaro seja o Trump brasileiro, né? É o Trump que é o Bolsonaro norte-americano, né? Ponto final. Né? Porque eu considero, de novo vou repetir, eu considero o Bolsonaro melhor politicamente do que o Trump. Alguns vão discordar de mim, mas essa é só a minha opinião, né? Eu entendo que o presidente Bolsonaro fez toda a diferença na política brasileira, né? Eu acredito que ele está ali num patamar, né? Num patamar próximo ali do que foi Ayrton Senna, né? Eu, inclusive, né? Mas, enfim, quero aqui parabenizar o presidente Bolsonaro por decidir, né? Por decidir continuar na política. Afinal de contas, ele tem muita lenha para queimar ainda, né? Eu acredito nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo passo que presto aqui meu repúdio a esse desgoverno, né? No qual tem trazido até mesmo queda na produção de veículos. Né? É um absurdo, né? É um absurdo você ver empresas fechando, você vê inflação aumentando, você vê juros aumentando e você não vê nenhum benefício à população pagadora de impostos. Né? O brasileiro paga trilhões em impostos, mas acabam, né, que não tem isso sendo revertido, né, de alguma forma. Né? Enfim. Parabenizo o presidente Bolsonaro e presto o meu repúdio a esse desgoverno do PT. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante. Seu compartilhamento live toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19h30. Se inscreve e compartilha, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem na nossa rede social, Twitter, Facebook, Telegram e muito mais, muito mais, muito mais. Tem muitos aí. Tá tudo na descrição aí do vídeo. Tem um Rumble. Inscreva-se lá no Rumble. É só procurar a gente lá. Você vai ver lá a bandeira do Brasil lá com o olho do Brasil no ponto TV. Se inscreva e compartilha, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Exatamente. Vamos falar aqui sobre o assunto do dia, né? Vamos falar aqui sobre Anderson Torres, que depois, né, nesta segunda-feira na Polícia Federal, o ministro, né, foi ouvido no âmbito de um inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal, né, a PRF, tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Pleno News, né? Vamos seguindo aqui com uma outra matéria sobre o mesmo assunto, tá ok, pessoal? Vamos lá, PF inicia, aliás, eu vou deixar essa matéria aqui por último, tá ok? Vou ler essa outra matéria aqui antes, tá ok? Que também tá no jornal Pleno News, né? Vamos lá. Anderson Torres diz à PF que não interferia nas operações da PRF. Tá aqui, ó. O ministro, né, prestou depoimento nesta segunda-feira, tá ok? Vamos aqui verificar se tem algo a ser acrescentado, né? Mas inicialmente, né, o depoimento de Anderson Torres estava marcado para abril, né? Mas o próprio depoimento foi adiado para esta segunda-feira a pedido da defesa do ministro da Justiça, que apontou complicações em seu estado de saúde, tá ok? Essa segunda matéria está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó.
Vamos lá. Anderson Torres deixa a PF após 2 horas de depoimento. Gazeta Brasil. Por fim, aqui, ó, quero falar sobre uma outra situação que envolve a PF também, né? Tá aqui, ó. Polícia Federal inicia a perícia nos celulares de Bolsonaro e Mauro Cid, tá ok? Equipe procura indícios envolvendo suposta fraude, tá ok? Então tá aqui, né, matéria do jornal Pleno News, né, que tá sendo muito comentado, né, no dia de hoje, né? Mais uma matéria aqui envolvendo a Polícia Federal, tá ok? Essa última matéria tá lá no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões. Não, ok, gente. Então vamos dar uma olhadinha aqui na matéria aqui. Tá aqui, ó. Anderson Torres depõe na PF em Brasília. Tá ok? Vamos aqui para a segunda matéria. Pleno News, tá ok, gente? Dúvida, dá uma pulinha no Pleno News aqui. É muito importante. Vamos lá. Vamos pegar essa matéria aqui mais em cima aqui. Vamos lá, aqui, ó. Torre diz que a PF que nunca interferiu na PRF, tá ok? Vamos aqui, Pleno News, tá ok, gente? Vamos lá. Mano, tá aqui. Vamos às outras matérias aqui na frente, aqui. Vamos lá. Então vamos aguardar aqui, né? PF inicia na verificação para ver se acha alguma coisa no telefone do Cid e do presidente Bolsonaro. Tá ok? Tá ok, pessoal? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, essa é a última matéria. Tá ok? Já é uma outra coisa aqui. Então, o que é que eu vou falar sobre isso aqui? Vamos lá. O que eu tenho para falar é o seguinte. Eu acho que o cara passa por problema particular, por problema até psiquiátrico, tá entendendo? E um detalhe que me chamou a atenção é que estão querendo cortar o salário dele da Polícia Federal. O cara concursado, estão querendo expulsar ele da Polícia Federal. Como já condenando o cara. Vi hoje no jornal, eu fiquei totalmente fora da realidade, tá entendendo? Estão condenando o cara sem o cara... Né, tá entendendo? Tá tudo errado na nossa justiça. É por isso que ninguém quer abrir mais empresa no Brasil. A pessoa prefere ir lá para a Flórida, nos Estados Unidos. A pessoa lá para Espanha, para Portugal. Não querem mais negócio no Brasil. Isso é muito ruim. Entendeu? Isso é muito ruim. Quantas empresas, depois que esse larápio chegou se diz entre aspas, presidente da República, tá aí. Porque, primeiro que não tem projeto nenhum para o Brasil. São pessoas que já tiveram problema com a Lava Jato, estão tudo aí, no gabinete do Lula, tomando um cafezinho com ele, tá tudo assim. Entendeu? O que acontece? Não, o Lula, uma hora vai chegar, se não vai chegar para mim, vai chegar para todo mundo. Um dia terá um ponto final. E quem é que vai comandar? A esquerda não tem ninguém a não ser o Lula. Eles tiraram o Lula da cadeia, justamente para tentar fazer isso que fizeram aí. Tiraram da cadeia, anularam todos os processos dele, que é tudo mentira, os processos tudo fake news. Arrumaram essa história aí, querem censurar todo mundo, ninguém pode falar nada, que o teu canal você é massacrado na internet, você é cancelado, isso, aquilo, outro. Aí foi lá para a Grã-Bretanha, lá para fora, lá para os Estados Unidos, lá para os Estados Unidos foi como é que diz? Foi lá passear lá no Rei Charles. E o que aconteceu? O cara alugou um andar, cada apartamento custava 95 mil. Isso é uma vergonha pra gente. Isso é uma vergonha. Eu te falo o seguinte, ninguém pode... Essa fatura não é minha. Essa vergonha eu não vou passar. Hoje tu fala assim, faz um L, e todo mundo vira a costa pra você, com coisa que eles nunca fizeram L. Eu vejo assim, pessoa na rua que era Lula, faz um L. E aí, meu amigo, como é que tá? Tá tranquilo? Tá gostando dos preços no mercado? Como é que tá? O arroz tá legal? O açúcar, o café, tá tudo bacana? Aí a pessoa vira a costa e vai embora, não responde. Cadê a picanha? A picanha que virou abóbora. Qual é o projeto desse larápio? Cara, ele não tem projeto nenhum para o nosso país. São 4 meses, vamos para 5 meses do governo Lula.
entre aspas, governo Lula, sem um projeto para nosso país. Sem um projeto para o nosso país. Tudo que ele bota na Câmara, derrubado. Graças a Deus, nós tivemos um presidente que respeitava a lei, respeitava as instituições, respeitava tudo, mas nós temos um judiciário que precisa ser mudado. Precisa melhorar aquilo ali. Porque a insegurança jurídica é muito ruim no nosso país. A gente vê ministro dando opinião como se fosse político. Ele não foi eleito por ninguém. Se ele quiser ser eleito, ele tem que sair lá da caserna e vir para fora. Vou dar minha cara a tapa, agora eu vou para cima. Vamos ao povo. É o que o presidente Bolsonaro faz. Então o povo gosta do Bolsonaro por causa dessas atitudes dele maravilhosa, que é ir diretamente ao povo. Até hoje, o Lula ganhou as eleições. Vamos lá, vamos falar por aí. Ganhou as eleições. O que foi que aconteceu? Eu ainda não vi esse cara. Botar 5 mil pessoas em qualquer pracinha. Não vi. Ele não sai para conversar com o povo, ele se esconde da população, ele compra cama de 40 mil, sofá de 60 mil, viaja para lá para fora, pagando com o nosso dinheiro do pagador de imposto, 90 mil reais a diária. Isso é uma vergonha. Até quando nós vamos aguentar isso aqui? Então, o povo brasileiro, está na hora de a gente se mancar, vamos se dar o luxo de botar esse cara para fora de lá. Esse cara não merece dirigir nosso país. Não merece. Esse cara tem que voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Tá? Nunca deveria ter saído. Que é um preguiçoso. Não gosta de ler. Tá, os vídeos tá aí. É um preguiçoso. Ele não gosta de trabalhar, não. Ele falou que tem preguiça de ler. Isso é um negócio para um cara que se diz presidente da época falar. Isso é um cara maldoso para falar mal das mulheres. E esse cara fala, mulher do grelo, não sei o que ele falou lá. Então, esses vídeos tudo aí na internet. Quer dizer, é um cara sem respeito nenhum. Entendeu? Mas a justiça brasileira resolveu botar esse cara na rua, anular todos os processos dele, como está o Sérgio Cabral, até o Lula solto, Daniel Silveira está preso. Sem ter assaltado o cofre de ninguém, sem ter nada. Tá vendo? Tá aí o Cid está preso. Mas o Sérgio Cabral está solto aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha. Isso é um cara que tinha que ficar lá preso e devolver toda a grana dele. E eu não vou falar aqui porque tem coisa que a gente não pode falar aqui no YouTube. Mas eu acho que estava na hora de a gente pensar em relação a essas prisões. Você prende o bandido de manhã, de tarde ele está solto. Sai falando mal do policial. Está na hora de a gente dar autoridade à polícia. Não, prendeu, vai lá, está condenado, vai ficar preso. Ponto final. Não é prender o cara, aí fica lá, tá aí. Audiência de custódia, os caras são soltos na audiência de custódia. Porque isso aqui, não, pra que prender então? Então os policiais eles ficam de mão atada. Prende, a justiça vai e solta. Então, tá na hora juridicamente de a gente saber como é que a gente vai fazer para resolver esse negócio dessa nossa lei. Porque tá errado. Tá preso. Fez coisa errada, tá preso. Uma coisa eu te falo. Nos Estados Unidos não tem isso não, tá? Apesar de os Estados Unidos ser muito liberal, mas se você fizer coisa errada, você tá preso. E por muito menos o nego perde a vida, tá? Tá? Lá a coisa a liberdade, você tem liberdade. Liberdade não é libertinagem não, tá entendendo? Liberdade você pode fazer, se alguém se sentir prejudicado, você entra na justiça e vai cobrar isso. Para que censurar as plataformas? Não tem que censurar. Para que as Big Tech? Não tem que censurar nada. Já existe lei para tudo isso. É por isso que esse larápio está perdendo tudo em qualquer lugar. Perdeu semana passada sobre essa censura, perdeu sobre aquele decreto do Bolsonaro, e tem mais um decreto aí, negócio das armas, ele vai perder, porque ele não tem base no governo. Não tem base, não adianta ele ficar inventando emenda, dando cargo para... O povo já sabe. E o Deus, todo maravilhoso, nosso Pai todo-poderoso, ele disse, essas pessoas vão estar lá
para fazer a diferença. E estão lá fazendo o Nicolás Ferreira, o Gustavo Gaia, os senadores de direita, os deputados que estão lá, o Otto de Paula, o Flávio Bolsonaro. Então, foram essas pessoas que foram eleitas para fazer a diferença. Entendeu? Hoje, a esquerda, o PT, está totalmente perdido. Eles não têm base nenhuma para dirigir o país. E a intenção, segundo a informação que tem aí dos prevencionistas, que esse governo não chega ao final do ano. E é uma verdade. Qual foi a diferença que você... Vamos lá, eu gosto de ir pelo povão. Qual foi a diferença que você achou? Eu tenho uma imagem, quanto que custava 30 ovos lá em 2018, 2020, 2021 e 2022. E veja quanto é que está. Negócio de ovo está R$30. Isso é uma vergonha, rapaz. O ovo era R$10, 30 ovo era R$10, cara. Na época do presidente Bolsonaro. Filé de peito de frango era R$8,99. Hoje é 16, 20, 25, R$30. 5 quilos de arroz. Isso é uma vergonha, tá vendo, para o nosso país. Aí vem reclamar que a culpa é do governo, do Banco Central. O Banco Central, ele simplesmente segura a inflação, ele aumenta a inflação justamente para segurar a nossa moeda, porque a nossa moeda não perca valor. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa história do Anderson Torres, essa história dele, e essa história do Cid, o negócio, eles querem delação premiada. Eles querem fazer isso aqui para achar alguma coisa do celular do Bolsonaro. Bolsonaro nem usa a senha, falou, pô, fica à vontade. Falou assim mesmo. Eu tenho no vídeo aí, não quero, meu celular não tem senha, aí pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Vão achar o quê? Tá vendo? É isso que eu estou te falando para vocês. Então, quanto mais o Bolsonaro é tipo massa de pão, tá vendo? Quanto mais bate nele, aí que ele se fortalece. Se ele vier aí, Bolsonaro 2026, tá? Tá aí, o páreo é dele, ele é o único que pode... Nós já quebramos esse sistema nojento e corrupto. Sistema nojento e corrupto. Já foi quebrado. O presidente Bolsonaro quebrou esse sistema. Nós só temos que ampliar cada vez mais a pessoa direita. Hoje, são 99 deputados, com mais não sei quantos senadores. Então, gente, esse é o caminho, não tem para onde cair. Não tem pra onde correr, o caminho é reto, não tem que desviar pra canto nenhum. Se inscreva no nosso canal e compartilhe e seja muito bem-vindo. Vamos lá! Exatamente, né? Primeiramente, quero ser claríssimo no que vou dizer aqui, né? O sistema, vamos lá, o sistema, né, quer inventar uma delação premiada com tanto do Cid, né? Tanto do Cid quanto de Anderson Torres contra o Bolsonaro. Vou repetir: o sistema, né, quer inventar uma delação premiada tanto do Cid quanto de Anderson Torres contra Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Eu tenho vergonha dessa PF. Tenho vergonha desse STF. Né? Porque, de fato, você vê, né? Você vê com claridão e nitidez, né? Vamos dizer assim, né? Que o sistema quer se vingar. Quer se vingar do Bolsonaro. Né? Quer se vingar e eles estão utilizando seus aliados para isso. Né? Eles ficam utilizando justamente essas prisões mesmo para esculachar. Não mais do que isso. Eles querem fazer um artifício, um escarcéu para tentar equiparar o Bolsonaro com Lula. Sendo que isso é impossível. Impossível. Né? Inclusive, essa imprensa esquerdista do Brasil faz o mesmo de serviço, denegrindo o Bolsonaro ao mesmo passo que faz militância em prol de um corrupto, o maior corrupto que esse Brasil já teve.
Ponto final. Né? Somente na Petrobras o PT endividou a estatal em mais de 900 bilhões de reais. Né? Se ouvia muita delação premiada no passado, né, por conta, mas eu desafio qualquer uma pessoa a me apontar um caso de corrupção envolvendo o governo do presidente Bolsonaro. Me aponte um caso de corrupção apenas. Isso não existe. Isso não existe. Por quê? O Bolsonaro, além de ser honesto, fazia com que seus ministros fossem honestos também. Além disso, o presidente, mais do que falava, fazia. Né? Porque tem alguns que ficam falando que Bolsonaro é falastrão. Né? Mas ele falava e fazia. O Lula mente e não faz. O que você prefere? O que vocês preferem? Né? Um sujeito que está muito mais preocupado em financiar obras de outros países ou um presidente digno, honesto, ficha limpa, que tem reputação ilibada, inclusive? Né? O presidente Bolsonaro, inclusive, foi reconhecido por um ministro do STF por não ter se envolvido na polêmica do mensalão, que foi mais uma artimanha criada pelo Lula. Lula esse que sequer deveria ser candidato, deveria estar preso, não solto e elegível, se tivesse uma justiça séria no Brasil. Né? Porque diante do que a gente tem visto, ainda mais advindo, né, dessa justiça que acaba fazendo arbitrariedade, eu estou me referindo justamente quanto a essas prisões, né? A lei não vale. A lei não vale para aliados do presidente Bolsonaro. Isso é inadmissível. Né? A lei deveria valer para todos. Né? Dizem que todos são iguais perante a lei, né? Mas para aliado do Bolsonaro não vale as leis. É um absurdo isso. Né? A esquerda pode falar o que quiser. Agora, a direita tem que ser cerceada. Isso está errado. Né? Em um país plenamente democrático, a gente tem que ter liberdade. Inclusive, a liberdade de expressão. Cadê que essa esquerda defende a liberdade de fato? Não defende. Defende totalitarismo, defende censura, defende libertinagem, defende tudo que não presta. O que o Bolsonaro fez foi inédito. Foi inédito na história do Brasil. Quebrar um sistema que já estava há 30 anos no Brasil, que é o sistema comum socialista. Né? Uma hora o Brasil estava no socialismo, outra hora estava no comunismo. Né? E ficava nessa, entre PSDB e PT. Sendo que o PSDB era uma falsa oposição ao PT. Sempre foi, sempre foi. O PT e o PSDB faziam o quê? O teatro das tesouras. Foi assim que sempre foi a política, ou aliás, a politicagem no Brasil. Né? Porque você não via governos preocupados de fato com o Brasil. Você via o governo, né, governos, entre aspas, preocupados apenas com seus próprios interesses, apenas preocupados com corrupções, com escândalos de corrupções, apenas preocupados em inchar o Estado. E eu desafio qualquer pessoa aqui a me apontar um país onde o Estado inchado tenha sido um sucesso. De novo, repito, quanto menos Estado, melhor. Quanto menos Estado, mais prosperidade, mais liberdades individuais. E é isso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil precisa. Não de totalitarismo, né? Não de se assemelhar a uma Venezuela da vida. Né? Porque a gente sabe o viés do PT. A gente sabe que o PT defende esses regimes antidemocráticos. Porque são antidemocráticos.
eles chamam nós do que eles são. Eles querem o tempo todo falar que os atos da direita são antidemocráticos, sendo que a esquerda, por si só, é antidemocrática. Afinal de contas, não existe esquerda sem... aliás, não existe esquerda democrática, né? Por onde passou, a esquerda nunca funcionou. É só você olhar a história tanto do comunismo quanto do socialismo. São regimes que nunca funcionaram em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Se não funcionou de 85 até 2018, vai funcionar agora com esse desgoverno do PT? Não vai. Não vai. Ponto final. Né? Por mais que o PT, juntamente com STF, que fiquem nessa de querer regular as mídias sociais, a gente tem que dizer a verdade aqui. Afinal de contas, é assim que se combate. É assim que se combate os inimigos do Brasil, porque são inimigos. A gente tem que reconhecer tanto os inimigos internos quanto externos, né? Porque a gente sabe que o STF caminha lado a lado com a agenda global, né? E esse mesmo STF anda lado a lado com o PT. Ponto final. Afinal de contas, a gente vê um STF o tempo todo querendo cercear a liberdade de expressão. Eles querem se julgar incriticáveis. Igualmente a esse desgoverno do PT que quer censurar nós cidadãos comuns, tá ok? Censurar nós cidadãos comuns de criticarmos esse desgoverno que não tem projeto nenhum ao Brasil. Essa que é a verdade. Ponto final. O Lula não apresentou até o presente momento nenhum projeto ao Brasil. O PT não tem base no Congresso. Tanto que tem tido diversos reveses lá no Congresso Nacional. Não à toa, porque hoje o Congresso Nacional tá muito mais pendendo, né, a ser uma oposição a esse desgoverno, e é muito bom que aconteça isso. Afinal de contas, eu costumo até dizer que esse desgoverno do PT não precisa de oposição, mas essa oposição que está lá no Congresso Nacional tem feito um trabalho impecável, né? A começar ali pelo Sanderson, né? Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro, entre outros. São esses que fazem com que cada vez mais a gente tenha uma luz no fim do túnel. Afinal de contas, o Brasil precisa disso. O Brasil precisa disso na política do Brasil, na política do país. Afinal de contas, por muito tempo, a gente esteve sob um regime de esquerda. E a gente viu o que aconteceu. Diversos escândalos de corrupção, incluindo o mensalão. Né? Agora você vê uma esquerda a todo momento querendo, né? Por querer, né? Prender as pessoas sem motivo nenhum. Inclusive o Flávio Dino recentemente acabou proibindo o Telegram sem qualquer noção, né? Sem qualquer motivo, sem qualquer perspicácia para isso. Afinal de contas, temos um ministro, entre aspas, da justiça que não faz justiça. Aquilo ali é somente um fantoche do Lula. Deveria ser preso urgentemente, né? Mas, de novo, não temos justiça no Brasil. Afinal de contas, temos atualmente algumas pessoas que estão sendo presas por questões políticas. Aqui eu incluo o Daniel Silveira também, né? O Bismarck, o Índio Sererê, que são pessoas que foram presas, né, arbitrariamente, né, sem qualquer motivo. É isso que a gente está vivendo no Brasil atualmente, uma inversão de valores sem procedente, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Digo e repito,
esses aliados do presidente Bolsonaro que estão sendo presos, né, tem motivo para essas prisões, tá ok? Tem motivo para essas prisões. Os motivos são a inclusão, né, a invenção de uma delação premiada, de uma tal delação premiada contra o presidente Bolsonaro, sendo que isso nunca irá acontecer. Afinal de contas, Bolsonaro trata-se de um político honesto. Me aponte um caso de corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro em seus quase 30 anos de parlamento. Não tem. Não tem o que o sistema inventar contra o Bolsonaro. E ficam nessa maracutaia. O tempo todo querendo cercear os outros apenas por cercear. Enfim, é um absurdo que a gente está acompanhando no Brasil, né? É um absurdo que a gente vê todo dia advindo dessa esquerda torpe, né? É lamentável que a gente não tenha que falar muito mais aqui, né? Porque com certeza eu teria muito mais a dizer, mas quero reafirmar aqui que opinião não é crime, tá ok? Quero prestar meu repúdio a esses que estão que estão presos, né, politicamente no Brasil, né? Porque no Brasil há presos políticos, né? E a gente precisa repudiar isso, afinal de contas, a gente não pode, né? A gente não pode admitir que esse país se torne uma Nicarágua, né? Afinal de contas, na Nicarágua começou assim mesmo, prendendo padre, né? E é assim que continua, né? O regime de lá, né? Querendo prender, né? Cercear opositores ao desgoverno, né? Que se encontra naquele país. Agora, cabe a nós aqui combatermos, né? Lutarmos o bom combate, né? Com a força que nós temos, né? De livre manifestação, que está na Constituição. Apesar dos apesares, ainda temos direito a isso, né? Afinal de contas, temos ou não temos leis no Brasil? Né? Temos ou não temos justiça no Brasil? Essa com certeza não. Né? Ainda mais advinda dessas arbitrariedades e prisões absurdas constantes, né? Enfim, presto aqui meu repúdio, né, a esse STF que tem prendido aliado do presidente Bolsonaro apenas por prender, né? E, de novo, né, prestar aqui meu apoio, né, aqueles que realmente, né, necessitam do nosso apoio nesse momento, né? Anderson Torres, Daniel Silveira, né, Bismarck, enfim, esses que de fato, né, representam tudo aquilo que é mais sagrado, né? Eles defendem tudo aquilo que é mais sagrado, né? Que é a nossa liberdade, né? A nossa liberdade cada vez mais tem sido tolhida, né? Tem sido cerceada, né? E não podemos admitir isso aqui no Brasil, né? O PT, juntamente com o STF, quer transformar o Brasil numa Venezuela, mas não irão conseguir. Ponto final, ok? Ponto final, né? De novo, quero aqui prestar meu apoio à defesa do tanto do Daniel Silveira quanto do Anderson Torres, né? Porque eu entendo que essas defesas têm feito um trabalho excelente, né? Um trabalho impecável, né? E é isso o caminho mesmo. Afinal de contas, né? A gente está num estado policialístico, né? A gente não pode admitir que esse Brasil se inverta nesses valores sem procedente, né? Enfim, presto aqui meu repúdio ao STF, né? E meu apoio aos presos políticos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Tá ok, pessoal? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. E temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas.
Semana que vem a gente já volta, sexta-feira a gente já volta no outro canal lá, o Brasil no Ponto. Tá vendo? Então, estão passando uma censura, gente. Censura. Não vamos deixar que isso aconteça no nosso Acabei país. de falar aqui, né? Tá ok? Inclusive. Então, dê aquele like e compartilhe. Mas agora nós temos a força no Congresso Nacional, é extremamente conservador. Família, pátria e liberdade. Esse é o nosso lema. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Vamos falar aqui sobre a CPMI novamente. Vamos falar sobre um caso que tem sido muito comentado nos últimos dias, né? Até o presente momento, né? Melhor dizendo, né? Que é esse aqui, ó, né? A oposição disse que vai recorrer de decisão pró-Lula de Pacheco da CPMI do 8 de janeiro. Tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Gazeta Brasil, mas tá aqui, né? A oposição, né, tem feito frente a esse desgoverno do PT com essas maracutaias, né, sem cabimento, tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Gazeta Brasil. Vamos seguindo aqui, ó. Outra matéria está no jornal Gazeta Brasil também. Pacheco nega pedido da oposição e diz governo Lula tem mais 2 vagas na CPMI do 8 de janeiro. Eu considero essa CPMI muito importante, né? Aliás, nós consideramos aqui, né? É porque a gente entende que há muito a ser investigado, né? Sobre aquela invasão do dia 8 de janeiro, tá ok? A segunda matéria está no jornal Gazeta Brasil. E por fim aqui quero falar de uma matéria que surgiu no dia de hoje, né? Sobre a CPI do MST, né? Tá aqui, ó, viagem de Arthur Lira atrasa instalação de CPI do MST, diz site, né? Inclusive tá aqui, ó, presidente da Câmara viajou para os Estados Unidos na semana passada. Enfim, matéria de hoje aqui, né, que tá lá no jornal Pleno News, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Então vamos lá. Pegando aqui com calma, tranquilidade. Tá aqui, ó. A oposição vai recorrer à justiça contra Pacheco e a CPMI. Tá ok? Vamos aqui. Vamos aqui. Tá ok, gente? Gazeta Brasil aqui, ó. Vamos lá. Pacheco nega pedido da oposição e dá mais 2 vagas, não sei pra quem lá. Vamos lá. Arthur Lira viaja para os Estados Unidos para afastar a CPI do MST. Vamos começar por esse Zé Ruela também aqui, que está naquele mesmo grupo. Pacheco está no mesmo grupo, vamos lá. O Zé Ruela do Pacheco, ele viajou lá para os Estados Unidos, até hoje não voltou. De conta vai ser qual é o preço do hotel onde ele está hospedado. Está na hora de passar limpo tudo isso, tá, gente? Precisamos da nota fiscal do hotel onde Arthur Lira ficou hospedado nos Estados Unidos. Tá ok, gente? Tá na hora a gente acabar com essa hipocrisia. Ele foi semana passada apenas para participar do evento lá nos Estados Unidos e tá mais de uma semana, tá passeando nos Estados Unidos. Enquanto isso, a CPI do MST não tá parada. Então, ô Pacheco, vai te catar, né? Tu faz parte do grupo do Larápio Lula, vai ficando fora vai ficando fora, tá, meu amigo? Ficando fora. Não vai conseguir, a não ser que tu bote dinheiro, compre todos os parlamentares de uma vez, tipo mensalão. Mas aí o teu cargo tá em risco, entendeu? Exatamente. O cargo tá em risco. Então, tá na hora do Arthur Lira tomar vergonha na cara e botar isso aí, esse MST na roda. Ele está sendo pressionado de repente para ninguém não colocar isso aí. Porque quem está por trás de todo esse negócio do MST, já que o Lula defende tanto esses canalha, já que ele resolve apoiar essa galera, então ele está por trás da jogada aí. Então está na hora de. Inclusive, eu vou fazer uma sugestão aqui, tá? O MST e do dia 8 de janeiro convocar o Lula pessoalmente para ele ir lá na Câmara do Senado ou no deputado e lá depor. Convoque. Está na hora do PL convocar. Outra coisa, Pacheco.
O que o Pacheco está fazendo até hoje? Nada. O Pacheco, ele quer ser indicado para o STF. O caso dele é esse. O que é que vai acontecer? Vamos lá, o Lula está enrolando para lançar esse nome. Por quê? Ele sabe, se ele não colocar o Pacheco ferrar ele. A história é essa. Se ele botar outra pessoa e não indicar o Pacheco vai detonar ele. Estou avisando para você. Enquanto isso, ele vai enrolando, mentindo para a população e achando que o povo é besta, tá entendendo? Pacheco vai enrolando, mentindo para as pessoas e achando que o povo é besta, tá entendendo? Só que tem quem sabe de tudo. Sabe de tudo ali que rola ali dentro. Como diz o Gustavo Gaia hoje no Pânico, antigamente ficava por isso mesmo, o cara trabalhava terça e quarta, quinta-feira ele ia embora para o estado dele. Agora não, o cara sai no domingo do estado dele, chega na segunda-feira ele já quer trabalhar, terça-feira trabalho, se deixar ele trabalha até no final de semana. Agora está assim, porque existe uma regra lá dentro. Antigamente era só roubalheira que você vê, mensalão, petolão, tudo que não prestava tinha que dar daquele Congresso Nacional, que é pago com o nosso dinheiro. Agora mudou, a história mudou. Tem conservador lá dentro, tem a turmas evangélicas, tem o grupo evangélico que está lá, que não aceita esse negócio de censura, não aceita esse tipo de coisa, pouca vergonha. E o Pacheco está enrolando. Ele vai enrolando, olha. Ele vai enrolando. Ele vai, tu entendeu? Ele foi, o pessoal gritaram lá, falaram, acocharam ele, e ele foi e abriu o jogo lá e leu. Aí o que foi que aconteceu? Agora ele viajou para lá para fora, voltou, entendeu? Já viajou para lá e voltou. Agora ele interrompeu a negócio lá do CPMI. Tá lá, mas todo mundo tá de olho. Entendeu? Por quê? Se o Larápio, vamos lá, se ele bota o Zanini lá, ele vai arrumar uma história para ferrar o Lula. Para ferrar o Lula. Agora, se o Larápio resolver colocar ele lá, a intenção dele é botar só um lado da CPMI, só um lado, que tenha só um lado. Que em vez de ser investigado o atual Larápio, vai ser investigado o governo Bolsonaro. Tu já entendeu como é que é o negócio? É uma pilantragem, né, rapaz? É um negócio que esses caras acham que o povo é besta, tá entendendo? O povo não é bobo, rapaz. Abre teu olho, tu nunca mais será eleito no teu estado. Por isso que ele está querendo essa vaguinha no STF. Porque se sair essa vaga para o Pacheco no STF, ele vai se terminar, morrer ali dentro. Vai ficar ali para sempre. Porque STF está na hora da gente. Está na hora de processos legais. Se o presidente da República tem direito a 4 anos de mandato, o ministro do STF tem direito. Eu já botava 8, agora só 4 anos. Diminui isso aí. Outra coisa, o senador, não é eles que mandam? Não é eles que podem investigar os ministros do STF? Meu amigo, se por um acaso eles são senadores, eles não têm direito a 8 anos? 8 anos de mandato. Se por acaso ele fizer um bom trabalho lá dentro, ele pode ser reconduzido ao cargo. Do contrário, acabou teu mandato, rua, e é assim que tem que ser. O cara morre ali dentro, se eterniza ali dentro, ganhando nosso dinheiro, ou lutando, fazendo coisa errada contra o Brasil, contra o povo brasileiro, prendendo pessoas inocentes. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quem é que vai dar o combate naquilo? Quem é que vai resolver aquilo ali? Alguém tem que se... Então, espera só no final da vida, quando Deus tomar de conta disso aqui, para fazer a justiça. Tá? Então, está na hora do povo brasileiro dizer, ó, arrumar uma lei para tirar os ministros. Outra coisa, gente, quebrar sigilo bancário. Não é quebrado o meu sigilo? Por que é que não pode ser quebrado sigilo bancário? Será que esses caras são melhores do que todo mundo? Será que esses caras têm o rei na barriga que não pode ser quebrado o sigilo bancário deles? Tá errado isso aí, gente. Porque tem que seguir a Constituição. O Senado é que tem que chamar esses caras para resolver. Inclusive, está na hora de eles começarem a resolver a situação deles. Porque eles serão cobrados nas urnas. Eles serão cobrados nas urnas, tá ok, gente? Serão cobrados nas urnas. Está na hora de a gente resolver essas situações. Está na hora de resolver. CPMI já,
CPI do MST já, e é preciso resolver. Arthur Lira tem que tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara. Pacheco vai te catar, tá vendo? Você não será indicado por ministro do STF e você, quando sair daí, eu quero o seu processo, você responde o processo, seja preso, tá ok? Se inscreve e compartilha. Vamos lá. Inclusive, né, já que o tema foi citado aqui, né, eu entendo que um cargo, né, um ministro do STF deveria ocupar seu cargo apenas por 4 anos, né? Tipo um presidente mesmo. Eu acredito que 8 anos até é exagerado, né? Eu entendo que um ministro do STF deveria ser renovado a cada Copa do Mundo, né? Vamos dizer assim. Eu entendo que nós deveríamos trabalhar nesse sentido, né? Mas para a gente chegar nesse patamar, né? Realmente, diante do Brasil atual, é complicadíssimo, né? Mas eu adianto aqui que seria o melhor caminho a ser trilhado diante do que temos visto, né? Inclusive, o próprio Senado Federal, né, não quer investigar ministro do STF de jeito nenhum. Quer dizer, ministro do STF acaba se perpetuando ali e não é julgado por suas arbitrariedades, né? por suas ilegalidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo todo você vê ministro do STF querendo julgar, né? Julgar as leis, né? Conforme seu entendimento, né? Em detrimento do que está lá na nossa Constituição. Eles querem o tempo todo jogar fora da Constituição, ao invés de seguir nossas leis, né? E esse que é o problema atualmente no Brasil, né? Não temos justiça. O tempo todo a esquerda quer atuar de forma antidemocrática, né? É assim que eles fazem, né? Eles só fazem dessa forma, porque não tem como eles combater, não tem como eles fazerem oposição no argumento, né? Porque petista não tem argumento. Né? E a gente sabe que o STF está do mesmo lado que o PT. Isso. Sempre esteve. Né? Inclusive, aquela questão das inserções, até hoje está muito mal explicada. Muito mal explicada. Por que Bolsonaro, aliás, por que Lula teve mais inserções do que o Bolsonaro no Nordeste? É uma questão a ser mencionada aqui, né? Mas eu não vou me divulgar muito sobre questões envolvendo 2022 aqui, né? Outubro de 2022, né? Anteriores, né? Questões anteriores ao outubro de 2022, né? Aliás, questões ali que envolve capítulos anteriores ao dia 30 de outubro de 2022, né? Isso. Enfim. Eu entendo que a gente tem que combater um bom combate no agora, já que, de fato, né, a gente viu ali o que aconteceu, né, foi anormal, de fato, mas, verdade seja dita, o Lula sequer deveria ser candidato, né? O próprio Pacheco já disse, né? Já disse que polarização não deveria existir, né? Mas ele critica o tempo todo a polarização, sendo que o tempo todo ele anda lado a lado com o Lula, né? Ele não solta a mão do Lula de jeito nenhum, né? Ele faz um toma lá da cá com o Lula, né? E o Lula faz um toma lá da cá com o STF, e assim vai. É esse que é o toma lá da cá que o presidente Bolsonaro tanto criticava. A chapa do PT é a maior demonstração de que PT é igual PSDB. Não muda muito no final das contas. PT é igual PSDB. Nunca foram oposições uns aos outros, né? Sempre foram aliados, né? Inclusive, em 2006, o Lula se gabava de que não tinha direita naquele pleito. Que é uma vergonha, porque de fato o Brasil ali estava assim, uma oposição
ser uma oposição que defenda, né, que defendesse, na verdade, as liberdades, né? Porque a esquerda não defende liberdade, a esquerda defende censura. O tempo todo você vê uma esquerda querendo regulamentar as mídias sociais. O que é regulamentar as mídias sociais? É somente uma figura de linguagem para a censura. Eles querem transformar o Brasil numa Venezuela. Isso tudo com o apoio de Rodrigo Pacheco, né? Mas não irão conseguir. Não irão conseguir, né? Inclusive, o PL lá do 630, que a gente vai voltar a falar dessa questão nas próximas lives, tem um apoio, conta com o apoio de Arthur Lira, né? A quem interessa? A quem interessa que uma lei dessa seja aprovada? Por que Arthur Lira quer tanto, né? Quer tanto que essa PL seja aprovada? Para mim não faz sentido nenhum. Haja vista que a nossa Constituição, por mais que tenha seus problemas, defende não só a liberdade de expressão, mas o direito de vir e a liberdade de culto, né? Mas é aquilo, né? Querem fazer de tudo para censurar nós, cidadãos comuns, de criticarmos esse desgoverno do PT, que não apresentou um projeto ao Brasil. Não apresentou um projeto, ok? Mas, de fato, né, a gente tem que entender a importância dessa CPMI do dia 8 de janeiro, né? Por que eu tô falando isso agora? Porque, de fato, né, a gente vê que essa CPMI ela vai investigar sobre o que aconteceu naquela invasão dos três poderes, né? Foi o PT mesmo que orquestrou aquele dia 8 de janeiro em Brasília? Eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Mas a gente tem que ver o porquê, né, de estarem prendendo o Anderson Torres ao invés de prender o Gonçalves Dias, que entregou inclusive água aos invasores. Lá do Planalto, né, lá dos ministérios, né? Porque claramente a gente vê pelas imagens que o GSI foi complacente com aqueles invasores de Brasília. Então a gente tem que averiguar isso melhor. E, inclusive, a CPMI tem poder de polícia. Claro. Tá entendendo? Tem poder de polícia. Isso é muito importante, porque a CPMI pode prender quem deve ser preso. Isso aí. Inclusive, eu creio muito que dentre esses presos tenha que estar o nome de Gonçalves Dias. Por que ele não está preso? Por que ele não está preso até hoje, né? Eis a questão, né? Eis a questão. Mas atualmente a gente vive num Brasil de inversão de valores, né? Onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo. Basicamente eles querem o tempo todo soltar corruptos, né? E prender gente honesta, né? E está vendo isso claramente na questão que envolve o Sérgio Cabral e na questão que envolve o Anderson Torres. Sérgio Cabral está solto e o Anderson Torres está preso. Isso é inadmissível. Lula está solto e Daniel Silveira está preso. Então, de fato, o Brasil está invertido, né? Inclusive, presto meu repúdio a isso. Mas, além disso, né, eu quero prestar meu repúdio ao capachismo desse Rodrigo Pacheco ao STF, né? Dizer que um sujeito desse sequer deveria estar na política. Eu entendo que o Pacheco deveria ser expulso, inclusive, desse âmbito, né? Afinal de contas, há diversos crimes em seu nome, né? E é aquilo, né? O STF acaba fazendo um toma lá da cá com esse embusteiro, né? É um absurdo, né? É vergonhoso que a gente tenha que ver uma situação dessa, né? Mas, enfim, eu torço muito por essa CPMI, né? Eu torço muito
para que os nossos parlamentares venham a dizer, né, dizer tudo aquilo que é preciso ser dito. Afinal de contas, né, a gente viu diversas bandeiras do PT naquela fatídica invasão no dia 8 de janeiro. Né? Agora, por que não querem investigar sobre tudo o que aconteceu na Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro? Por que não querem? Né? É muito esquisito que a gente veja, né, um Pacheco querendo o tempo todo travar uma CPMI que traria à tona toda a luz dos fatos sobre o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. Afinal de contas, a gente viu ali, de fato, né, invasores suspeitos, né, que com certeza foram financiados pela quadrilha do PT. Né? Mas, enfim, quero parabenizar a oposição pelo trabalho em prol dessa CPMI e, ao mesmo tempo, prestar meu repúdio tanto ao Pacheco quanto ao STF e ao PT, né, que faz um desserviço ao Brasil com esse desgoverno ladrão que deveria estar preso, não solto e elegível, né? Mas, enfim, de novo, parabenizo aqui a oposição, né, por mais esse feito, né, de levar adiante essa CPMI que trará muitos frutos para o Brasil, diferentemente do que não tem feito o desgoverno do PT. Esse desgoverno do PT, inclusive, não apresentou um projeto de Brasil, que é uma vergonha, né? Então, parabenizo aqui a oposição por atuar de forma bacana ali em prol dessa CPMI, né? E, de novo, né, prestar meu repúdio tanto ao Pacheco quanto ao Lula-Rápio, né, que esse, inclusive, faz um desserviço ao Brasil. Deveria estar preso, não solto e elegível. Inclusive, não só ele, né, mas o Pacheco também. O Pacheco deveria estar preso pelos seus crimes que tem feito à frente da presidência do Senado. Eu entendo que o Pacheco é tão criminoso quanto o Lula-Rápio. Tá ok, meus amigos? Se inscreva e compartilhe. É muito importante. Obrigado aos inscritos. Obrigado a paciência de vocês aí para nos ouvir, nos entender que isso aqui fazemos jornalismo direto ao ponto. Falar em direto ao ponto, daqui a pouco vai começar o Rogério Marinho lá no Direto ao Ponto, lá da Jovem Pan. Assista. Vê o que o Rogério Marinho tem para dizer lá. Inclusive eu vou assistir. Ao terminar aqui, eu vou assistir lá. Tá ok, meus amigos? Então, enfim, eu quero finalizar aqui com algumas matérias. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, que está no jornal Conexão Política, pedido de prisão contra Flávio Dino é apresentado à PGR. Conexão Política, recomendo. Vamos seguindo aqui, ó, Jovem Pan, deputado PL acaba indo à PGR contra o STF tornar nulo o indulto de graça a Daniel Silveira. Portanto, quero aqui deixar meus parabéns a esse deputado, né, o José Medeiros, tá ok? E, enfim, quero aqui também enfatizar, né, que os conservadores viraram o jogo no Chile e impuseram, né, uma derrota acachapante ao esquerdista Boric, tá ok? Então tá aqui, né? Tá aqui mais uma vitória, né? Outra vitória da direita sul-americana. Isso é muito importante, tá ok? E é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe nossa semana. Que Deus abençoe o governo Jair Messias Bolsonaro, sua família aí, seus filhos, todo mundo. Então vamos terminar agora. Então vamos terminar. É que deu uma estabilidade aqui na internet. Então vamos terminar essa live. Que Deus abençoe nosso país. Que Deus abençoe o Jair Messias Bolsonaro, sua família. Voltamos na quarta-feira. Tem uma semana Bolsonaro legítimo presidente. Ok? E é isso. Tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Bolsonaro legítimo presidente. E é isso. Bolsonaro 2026. Bolsonaro legítimo presidente. Ponto final. Boa noite a todos. Voltamos na sexta-feira. Que Jesus abençoe a todos. Uma noite de bênção para todos. Uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Boa noite a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Até quarta-feira. Boa noite a todos.